No Acre são 7h02. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o programa, ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse ao riobranco.net, fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o doutor Oswaldo Carrasco. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui participando com você desse renovado programa e dizer aos nossos telespectadores aí que nós viemos aqui conversar, fazer um papo sadio acerca de política. O doutor Wilson vai estar participando hoje de uma palestra lá na sede do Progressistas, não é isso? Essa palestra ela traz alguns assuntos, a função do Executivo, teoria geral do Estado, o que muda, o que não muda nas eleições de 2020, mas vamos começar falando pelo primeiro ponto da palestra. Qual é a função do Executivo? Olha, a gente sabe que nós vivemos num país de um regime presidencialista e onde nós tivemos uma divisão dos nossos poderes, né? A harmonia entre os poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que é o sistema chamado tripartite do presidencialismo. O executivo, não menos importante, é um poder onde o presidente da República é o mandatário geral, o governador do estado e o prefeito. Então, para que os vereadores, os nossos possíveis e pretensos futuros candidatos saibam qual é a função dos poderes na nação e como funciona a administração pública no Brasil. Ela funciona como deveria funcionar? Como foi planejada para funcionar? Olha, nós temos um ordenamento jurídico no Brasil, né? Nós vivemos num Estado democrático e é bom que se diga a diferença entre o Estado democrático de direito e o Estado democrático. O Estado democrático é aquele que obedece o artigo 1º da Constituição, que é o sufrágio universal, né? O direito de votar e ser votado. Já o Estado democrático de direito é aquele que a pessoa vota, é votado e o país tem um ordenamento jurídico de acordo com a pirâmide de Kelsen, né, que coloca a Constituição no topo. No topo, Mas o próprio artigo 5º, onde o legislador colocou lá o direito e garantias fundamentais, ele fala que o salário mínimo era para essa pessoa que percebe aquele salário mensal, ter direito à educação, saúde, alimentação, transporte, segurança pública. O que na prática não tem. O que na prática não tem. Então, hoje no Brasil nós estamos vivendo assim, eu não diria, eu acho que uma situação até certo ponto próxima ao estado robesiano do medo, né? A guerra urbana, o cidadão contra o cidadão e também a aplicação jurídica do termos, o entendimento jurídico faz com que a população fique na vacância de que leis às vezes só funcionam para pobre, leis às vezes só funcionam para o menos favorecido, mas o que não é assim, porque a gente vê uma mudança aí. Quem diria 10, 12 anos atrás que a gente ia ter um presidente preso, um presidente da Câmara preso, governadores presos. Então, você considera isso avanços? Sim, são avanços positivos, significativos, para que a população não pense que a corrupção seja no Brasil uma atividade altamente compensadora, né? Agora, quando você fala aqui de teoria geral do Estado, o que seria essa teoria geral do Estado? A teoria geral do Estado, nós vamos dividi-la no governo humano e o governo de Deus, né? Que a gente vê que quem estuda o Evangelho sabe que o maior líder que houve na Terra até hoje foi Jesus Cristo, né? E depois disso, Salomão, né? Que dizem que foi o segundo homem mais inteligente, mais sábio que houve na face da terra. Então, na Bíblia, nós vamos fazer esse paralelo, que na Bíblia a gente vê grandes estadistas, e desde que o mundo é mundo, né, a gente vê uma organização social em busca de um Estado. Por isso também, Tião, é bom que se diga que entra a figura do partido político. Que Maquiavel dizia que o povo nunca vai governar nada,
E porque quem governa de fato é o partido político, seja numa teocracia, seja em burocracia, tudo que terminar em U aí, democracia, o que for, a figura do partido político é muito importante. Você concorda com isso? Concordo. Agora, a gente, guardado as ressalvas e as devidas proporções, nós vivemos num país em que, por exemplo, a implantação de um sistema aqui parlamentarista, nós temos aqui, porque são 2 sistemas democráticos que deram certo no mundo inteiro. No mundo inteiro não, em parte do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos um sistema presidencialismo e em parte da Europa, ali na Alemanha, Itália, no próprio Reino Unido, ali tem a figura do parlamentarismo, que também deu certo. Você vê a Alemanha com a Angela Merkel, hoje ela está no 4º mandato dela, agora mesmo trocaram um presidente, lá o mandato do presidente tem 5 anos. Agora, só que há uma diferença, porque no parlamentarismo tem um chefe do Estado e o chefe de governo, né? O chefe de governo que é aquela pessoa lá que é o que chama chanceler, premier, primeiro-ministro, é muito mais fácil de trocar. Aquele que não está dando certo no governo. Por quê? Porque aí não vai ter o impeachment. Quando você fala que é muito mais fácil de trocar, você acha que esse é o erro do Brasil? De botar uma burocracia, de ter todo um processo de impeachment, isso e aquilo outro, para trocar aquilo, possivelmente trocar aquilo que não deu certo, não está dando certo? Olha, nós somos um país extremamente copiador de leis, né? A nossa Constituição é toda baseada no socialismo francês, parte também nos Estados Unidos, e aí a pergunta, como aplicar leis feitas em primeiro mundo e em terceiro mundo? Como aplicar leis em países que estão aí há 200 anos com a economia mais solidificada, países que estão há 200 anos aí com a inflação controlada, né? Então, você vê, o CDC norte-americano surgiu em 1890, que é o Código de Defesa do Consumidor. No Brasil entrou em 1990, 100 anos depois, aos moldes do americano. Entendeu? O ECA, nosso, Instituto da Criança e do Adolescente. Então, a nossa Constituição, por exemplo, onde você falou aí, a questão do impeachment, se não me falha a memória, é o artigo 86 ou é 85, que fala... Aí isso aí é um processo de impeachment, aí vai entrar o sistema bicameral, né? 2/3 da Câmara. Aí lá, conforme está lá nos incisos todinho do artigo 85, que a nossa Constituição é riquíssima. E é um protocolo danado para se conseguir cumprir todo o rito. Isso. Como nesses países parlamentaristas, são 2, 3 partidos, né? O que eles fazem? A votação, rapidamente a mobilização. Isso. E a própria população, que já tem uma certa educação, e no final das contas, o próprio político, ele se manca, ele pede para sair. Como aconteceu agora lá na Inglaterra. A pessoa pede, a pessoa vê que não tem, que a coisa não está dando certo, vai contra os princípios dele. E ele, no final das contas, ele finda pedindo para sair. Então, não é o poder pelo poder. Agora, doutor Oswaldo, vocês não poderiam deixar de debater o que muda e o que não muda nas eleições deste ano. Qual a principal mudança na sua opinião? A principal mudança agora foi a questão das coligações. Muito embora eu... O fim das coligações, né? Exatamente. Isso para proporcional. Para proporcional. E muito embora eu ache também que na majoritária também deveria ter o fim das coligações. Por quê? Porque é o seguinte, o partido que está consolidado, hoje nós temos aí em termos de 33 partidos, 35 partidos legalizados, e mais aí uma porção a ser legalizada, inclusive até o próprio presidente da República fala em fundar um partido, em fazer um partido, uma legenda para ele. Inclusive, essa questão de criação de partido do Brasil virou um balcão de negócio e muitas vezes rentável, viu? Sim, porque, olha, nós temos um país que, quando nós desmembramos as nossas eleições, nós estamos gastando em faixa de 2 bilhões a 2 bilhões e meio por eleição, no país inteiro, com um sistema de urna eletrônica que é praticamente único no planeta. E o que nós temos? Nós temos aí um gasto de 5 bilhões de 4 em 4 anos, como se fosse Copa do Mundo. Então, esse sistema seria pesado? É hora de rever, de repensar isso. O que acontece? O fundo partidário, né? Afora o gasto com as eleições,
né, para mover uma eleição geral. Por exemplo, agora, nós vamos eleger 11 mil prefeitos. O Brasil tem 5.572 municípios. Vai ser eleito em mais de 11 mil prefeitos com vice e vai ser eleito na faixa de 56 mil vereadores. Quer dizer, se você juntar a população política do Brasil, dá um município do tamanho de Cruzeiro do Sul, porque Cruzeiro do Sul hoje tem 80 mil pessoas, mas seguramente não tem nem 60 mil do perímetro urbano. Doutor Oswaldo, só vai permanecer aqui comigo, nós vamos voltar conversando mais sobre esses assuntos, a conversa está interessante. Vou fazer um rápido intervalo comercial e já eu volto com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí. Aí.